João é o quarto livro do Novo Testamento, capítulo 17. Foi um vinho novo que Deus nos deu. João, capítulo 17, versículo 4. E diz assim: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Meu irmãozinho, Deus nos deu uma obra a fazer. E às vezes não estamos fazendo essa obra. Não estamos executando como deveríamos de executar a obra de Deus. Não estamos cumprindo a missão que Deus nos deu como ela deveria ser cumprida. Por quê? Porque somos negligentes, que não tomamos cuidados necessários. Não prestamos atenção na mensagem, na pregação como deveríamos de fazer. Ele nos chamou para ser o sal da terra. Mateus, capítulo de número 5, Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançada fora e ser pesada pelos homens. Misericórdia. Mas às vezes somos assim, não estamos sendo, quer dizer, o que deveríamos de ser, não estamos na terra sendo o sal da terra, quer dizer, mostrando como é que se vive uma vida com Deus, como é que se tem uma vida com o Senhor, como é que se tem uma vida no altar de Deus, mostrando que a vida com Cristo é incomparavelmente melhor, como a comida sem sal e a comida com sal, quer dizer, uma comida temperada, ela se torna muito melhor do que a comida sem tempero algum. E nós, será que estamos mostrando a grandeza de Deus, o amor de Deus? Mas ele fala mais: vós sois a luz do mundo. E não estamos iluminando, irmão. Para que Deus deu, entenda bem, a autoridade ao cristão para expulsar demônios? Para expulsar demônios, para ele fazer a obra de Deus. Diz mais ainda: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia, se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Nós temos que iluminar a nossa família, nós temos que iluminar o nosso lar, mostrando a eles que eles estão em trevas, que nós estamos na luz, nos destacamos, que a luz, ela sobressai sobre as trevas, a luz, ela aparece nas trevas, é muito importante. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Matéria nova que eu não dei durante o dia. Lucas capítulo 10. Lucas 10. Isso é para todo cristão. Versículos 17, 18 e 19. O 17 ele diz assim: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ele nos deu poder, não é para ficar com poder, não. Ele nos deu poder para quê? Para pisarmos serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Quer dizer, ele nos delegou o poder. A palavra poder é autoridade. A autoridade é o poder delegado. Nos foi delegado poder para pisarmos serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nós estamos fazendo. Imagine se você se alimenta, proteína, entenda bem, faz exercício, não faz nada. Para que você vai praticar aquela força, né? É para levantar peso, entenda bem, é para o dia a dia você trabalhar, você consumir aquilo, senão você vai ficar o quê? Então, muito cristão está recebendo a unção de Deus, está recebendo a palavra de Deus, está recebendo o poder de Deus e está fazendo o quê? Talvez estão sendo inoperantes, estão sendo ociosos, não pode de maneira alguma. Mais ainda, ele disse, 1 aos Coríntios 14, também não deu para chegar nessa parte durante o dia, mas estou chegando agora. 1 aos Coríntios, capítulo 14. Segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, em espírito fala de mistério, a não ser que haja interpretação. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, entenda bem, exortação e consolação.
que o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. Incrível que pareça, tem gente que recebeu esse dom, foi batizado com o Espírito Santo, mas depois não busca. Quer dizer, para que Deus está dizendo? Ele deu porque tem um motivo. Não é para você fazer um show, para você se apresentar e dizer eu falo em língua mais do que os outros. Não, é para a sua edificação. Quer dizer, é para o seu crescimento espiritual. E às vezes não estamos fazendo. Estamos deixando, entenda bem, de lado isso. Igreja de Cristo, nós temos que acordar, nós temos que olhar para a palavra de Deus, o que estamos fazendo? Estamos fazendo a obra que deveríamos de fazer verdadeiramente? Quando nós vamos falar um pouquinho agora para João capítulo 9. João 9, versículo 4. João capítulo 9, versículo 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Amigo, a dia é agora, a noite é quando você descer a sepultura, ninguém vai fazer mais nada. Deixa eu voltar, não vai voltar. Quem foi não vai voltar mais. O que tem que fazer agora? Uns, porque não vão fazer, receberam o talento, mas guardaram o talento. E outros que é pior ainda, porque se morrerem em pecado, vão ficar totalmente perdidos para a eternidade toda. Por toda a eternidade. O que a Bíblia diz? Depois da morte, é juízo. Quer dizer, não dá para ser inocentado depois da morte. É julgado. Os livros se abrirão, entenda bem, é como um julgamento. Por mais que o juiz seja bondoso e tudo, ele tem que aplicar a lei, não pode dar uma sentença fora da lei. Se ele dá uma sentença fora da lei favorável ao réu, o Ministério Público pode entrar com recurso. Se ele dá entenda bem, condenando, quer dizer, sendo pesado demais contra aquilo, a própria defesa vai fazer, até o próprio Ministério Público pode achar também aquilo ali e fazer. Então, eu estou explicando para você que depois da morte não tem conserto até agora. Mas não estamos falando da condenação, estamos falando de deixar de fazer a obra de Deus. Nós não estamos, você vai chegar. Lá no Eclesiastes, até o pastor lá que me deu esse versículo, eu tinha lembrado dele, eu não tinha citado, é Eclesiastes, capítulo 9. No meio da Bíblia é Salmos, Provérbios, depois vem Eclesiastes. Eu vou chegar lá, cheguei. Capítulo 10, versículo 9. Capítulo 9, versículo 10, desculpe, 9 e 10. Diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Verdade. Vai chegar um tempo que nós não vamos ter mais as forças do passado. Você vê o jogador de futebol. Hoje eu estava vendo um jogador muito famoso, né? E tudo, assistiu vários cultos nossos aqui e tudo. Ele chegou ao final da carreira, acabou a carreira. Ele não tem mais a mesma força. Aquele garoto que jogava, tudo. Vai chegar um tempo que não tem. Por mais que você veja aquele português que tem um vigor tremendo, força, mas vai chegar um tempo que ele não vai conseguir mais, vai parar. Vai chegar um tempo que nós não vamos produzir o que estamos produzindo, ainda que a Bíblia diz que para nós, se confiarmos na palavra de Deus, não preparei para isso não, mas é o Salmo 92, que a Bíblia diz que na velhice, versículos 14, 15 ou 13, 14, é os dois últimos versículos, diz assim: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos. O que é viçosos? Fortes e florescerem, vão ser brilhantes. Você confiando em Deus, praticando. Mas o que eu estou dizendo é a força física, o natural, vai parar um dia, não vai aguentar. Então vai chegar. E aí você não está fazendo o que tem que ser feito. Hoje eu falei para 2 jovens, falei, amigo, você está com tantos anos, olha, não quero me comparar, querer ser melhor, mas eu estou, quer dizer, um está com 22 ou 23, quer dizer, eu tenho quase 3 vezes a tua idade. Você tem que dar o sangue no bom sentido, da sua vida, a sua juventude, entenda, para o Senhor, fazer a obra com todo o carinho, com toda a dedicação, com toda a força. Deus vai renovando e tudo, e a pessoa não aproveita, entende? E ele diz, porque na sepultura, Paulo, tu vais, todo mundo vai, a não ser que Cristo volte antes. A não ser que seja cremado. Quando tu vais, não há obra, nem indústria, entenda bem, nem ciência, nem sabedoria alguma, tem que ser feita agora. E nós estamos perdendo tempo, não estamos fazendo a obra como deveríamos de fazer, estamos ficando para trás, perdendo nosso contato com o Criador, deixando de fazer o que Ele mandou a igreja fazer. Ele disse, ó, a noite vem,
quando ninguém pode trabalhar. Agora é dia, quer dizer, agora é a hora que temos que evangelizar o mundo, dar o testemunho do Senhor, mostrar a grandeza do amor de Deus. Mas ainda nesse entendimento, vamos para a segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Segunda a Timóteo 4, 2. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Redáguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Não podemos perder tempo. Por quê, pessoal? Porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Se nós não pregarmos o evangelho, vai aparecer pessoas que vão pregar o que o homem natural quer. O homem natural quer pecado, o homem natural quer o quê? Vida longe de Deus, e as pessoas vão pregar como se isso fosse na Bíblia. Eu falei que existe um movimento, a pessoa chama de hipergraça, e a pessoa diz, olha, cita, não há condenação, Romanos 8:1. Diz assim, Romanos 8:1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha aí, você que está em Cristo Jesus, não há condenação para você. Você pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode ter problemas aqui, mas na eternidade não, porque você já está em Cristo. Mentira. Que é isso, pastor? Eu não estou querendo julgar ninguém, mas veja o final do versículo que diz assim para nós, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quer dizer, todo mundo para na primeira parte, ele diz, não há condenação. Lembra aquele caso que o missionário citou, que um pregador falou para ele? Vamos pegar só como ilustração isso aqui. Ô, pastor, eu gosto de fumar um cigarro. Pode fumar? Pode. Eu gosto de tomar uns tragos. Ele pode. Ô, pastor, eu sou casado, mas às vezes eu vejo outra mina, eu posso pular muito de vida? Não pode. Então pode tudo, só não pode entrar no céu, meu filho. Não vai entrar, entende? Então as pessoas estão brincando. Então nós temos que pregar que isso não é verdade, entenda bem, pregar em todo o tempo, mostrando. Olha o que ele vai dizer agora no versículo 5, 6, 7, 8. Porque a lei do Espírito, calma, rapaz, versículo 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Olha para o lado agora, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Olha o 7. Ele diz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. 8, diz, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não pode, irmão, não pode. Então não entra nessa, nós temos que pegar e mostrar para eles o que com a nossa vida, com o nosso testemunho. Como é que eu vou conseguir isso, pastor Jair? Irmão, se envolvendo com Deus. Vamos para Atos, aí se você conhece mais, capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8, diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. A palavra virtude é poder. Essa palavra Jesus citou lá em Marcos 5,30, quando uma mulher com hemorragia tocou nele. Ele disse assim, olha só, e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo sai. Essa virtude faz uma hemorragia cessar, mas faz mais. Lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 35, foi o anjo que falou para Maria, anjo Gabriel, porque quando o anjo falou que ela seria mãe, ela ficou pensando, mas como é que eu vou ser mãe? Eu nunca fui tocada por homem algum, não tive contato com homem algum, mas olha o que o anjo disse assim para ela. E respondendo, o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que há de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Quer dizer, foi a virtude, não foi um homem que tocou em Maria. Deus não se fez homem para tocar em Maria, não, Deus se fez homem dentro da Maria. Entenda, foi essa virtude, esse poder, mas não vai pegar carona, hoje não vai ter visto quem vai engravidar desse jeito, porque para você já foi cumprida. Mas a estéril se torna mãe de filhos, que essa virtude vem.
Essa virtude faz uma estéril ser mãe de filhos. Essa virtude faz o homem estéril ser pai de filhos. Essa virtude, entenda, faz uma mulher que não consegue segurar o bebê ser curada. Essa virtude faz o pâncreas funcionar normalmente. Faz o fígado, entenda, voltar a funcionar, os rins a funcionar. Essa virtude fez algo que vocês ouviram o testemunho da senhora que fez a cirurgia, a vesícula estourou, tirou a vesícula fora, e o mesmo médico que a operou, depois de outro exame, disse, mas pera, eu não estou acreditando. Se não fosse eu que tivesse feito, eu fiz. Assim, eu tirei sua vesícula. Aqui tem uma vesícula intacta, perfeita. Se você crê em milagre, Deus fez um milagre na sua vida. Quer dizer, esse é o poder de Deus. É essa virtude que vem e faz uma pessoa ter o cheiro, nojo até do cheiro do cigarro. Mas antes não largava o cigarro. Que faz uma pessoa ter nojo da cachaça, ou da maconha, das drogas. Nós temos que nos envolver com essa virtude, porque essa virtude em nós fará o quê? Atos 1:8. Então, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Quer dizer, dentro de casa, Jerusalém, em Judéia, parentela, Samaria, o nosso vizinho, até por onde passar, no trabalho, onde for, onde o cristão for, ele vai ser testemunha. Nós temos que nos envolver com essa virtude. Essa virtude fez 2 homens, eles estavam presos, Atos também, no capítulo 16. E eu vou ler já, esse eu vou adiantar um pouquinho, vou lá para o 23 direto. Atos 16, versículo 23. E havendo-lhe dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Paulo e Silas não estavam fazendo nada de errado, estavam pregando o evangelho, e aí eles passavam sempre para a casa de oração, entenda bem, estavam ficando na casa de uma mulher chamada Lídia. Eles iam, aí passaram, tinha uma mulher que tinha expedido a diversão, jovem ainda. Esses homens que vos anunciam o evangelho são servos do Deus Altíssimo. Aquilo incomodou Paulo todo dia. Paulo disse, sai dela em nome de Jesus. A moça parou de adivinhar. Os homens ficaram furiosos, levaram Paulo e Silas, olha pessoal, para os magistrados eram chamados de pretores, falaram, olha, nós somos os romanos e esses homens que são judeus estão nos expondo o costume que não nos é lícito receber nem praticar, vir que somos romanos. Mentira, tudo cascata, é porque perdeu o lucro, é como hoje eu tenho falado, aí você não sabe uma perseguição ao evangelho, porque perde, a indústria da pornografia perde, a indústria da jogatina perde, a indústria do fumo perde, do álcool perde, quando alguém se converte, quando a nação se converte, entende? Aí eles foram sumariamente julgados, condenados, açoitados com varas, mas veja aqui o que eles fizeram, diz assim, e a multidão se levantou contra eles unidas, né? Versículo 24, desculpa, o qual tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, lhe segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Essa virtude faz você ficar firme nas tribulações, faz você não murmurar, porque eles podiam murmurar. Eu tenho explicado para a igreja que o diabo quer que você murmure quando você passa por um momento difícil, na saúde, na família, na vida financeira, na vida profissional, ele quer. Não, eles oraram. E logo depois eles fizeram o quê? Cantaram. Quando isso acontece? Quando você crê que Deus está no comando. Quando você crê que Deus está no comando, você faz exatamente como os 2 fizeram. E a Bíblia diz que Deus está nos louvores do seu povo. E diz a Bíblia Sagrada para nós aqui o quê? E de repente, e os outros não podia pular isso aqui, e os outros presos escutavam. As pessoas às vezes não entendem, eu não entendo, como é que você está aí cantando, louvando? Amigo, porque eu já orei, o meu caso está na mão de Deus. Eu soube da sua doença, eu soube do seu casamento, soube do seu filho, da sua filha, rapaz, toda uma luta mesmo, mas já orei, está na mão de Deus, por isso eu estou louvando a Deus, eu creio que Deus está tomando conta, Deus está agindo. O que a Bíblia diz? Agindo Deus, quem impedirá? Então eles estavam tranquilos. Aí diz, perto da meia-noite, né, orava, de repente, 26, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. O que é isso, pastor Jair? Nós temos isso aqui, não fazemos o quê? Jeremias 33, 3, o que diz lá para nós? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas e firmes que não saem. Exclamaram. Nós temos essa virtude que vai vir, faz até um alicerce, faz. Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. O livro de Daniel mostra claramente, o livro de Esther, que um rei, ele não dormiu. Deus faz um desembargador não dormir, irmão.
faz um juiz não dormir, faz um promotor que faz injustiça, um advogado que for, um mentiroso não dormir, incomodado com aquilo. Mas nós não cremos. Nós temos e não estamos fazendo. Nós temos só clamar: Deus, eu quero essa virtude. Repito, essa virtude faz uma hemorragia cessar, essa virtude faz uma estéril ser mãe de filhos, essa virtude faz um câncer, a metástase do câncer desaparecer. Mulher da Coreia, lembra? Ela tinha câncer primário no seio. Depois o câncer se espalhou e deu metástase, passou para 8 pontos no cérebro, no pulmão e tudo. Ela pediu oração missionário R. Soares e ficou na oração. Foram sumindo todos os pontos da metástase, foram embora, ficaram um. Eu disse: não, é tudo. Filipenses 1,6 diz: a obra que Deus começou, Ele é poderoso para terminar. E desapareceu tudo. É essa virtude que está à nossa disposição. Mas o que aconteceu? Não somos testemunhas. Não somos como deveríamos de ser. Não estamos sendo testemunhas do Evangelho como deveríamos de ser. Vamos pular agora para adiantar um pouco. Vamos para Tiago. Tiago é antes do Pedro, depois de Hebreus. Tiago capítulo 4, versículo 14. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida. Um vapor, por que a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Eu fui ali durante o dia todo, veja só. Eu acho que você já presenciou isso. Olhar para o céu assim numa nuvem e ver uma imagem. Às vezes você olha na nuvem e você vê um cachorro. Já viu um cachorro numa nuvem? Né? Você olha assim e vê um cavalo. Mas vou dar um exemplo da nuvem. Você está olhando o cachorro, mas você vê outra nuvem passando, aí você tira os olhos dali e vai olhar para outra. Quando você vê, cadê o cachorro? Já foi embora. Assim somos nós, irmão. Quantos já passaram por nós, não é verdade? Quantos, por quem chegou à minha idade, mais de 60 anos, 65, quem tem mais ainda, sabe, passaram, irmão. Passam rápido, alguns ficam mais tempo, mas aquele que vive muito tempo, é pouco, é uma nuvem, nem que seja 120 anos, se passa rápido. Eu brinquei que quando eu era garoto, eu nasci em 58, então quando eu nasci 58 anos, tinha 69 anos que tinha acontecido o que é a proclamação da República. 58 mais 11, que foi, né, 1889. Rapaz, mas quando eu era garoto, vamos dizer, 10 anos, que então era 79, eu achava aquilo uma eternidade. Puxa, pensando ver o Floriano Peixoto, o Marechal Deodoro com aquela espada assim, tem aquelas imagens que eles põem aí, que muitas imagens são mentirosas também, né? Que nem a imagem de Tiradentes, condenado pela coroa portuguesa, rapavam a cabeça dele, botaram o Tiradentes lá com uma imagem do Jesus Cristo ocidental que eles fizeram também, e nunca seria daquele jeito. Mas não estou querendo celeuma aqui não, só para mostrar isso aí. Aí aqui apareceu uma eternidade, acabou, pessoal. Hoje eu estou chegando a isso, entende? Quer dizer, o tempo do que eu nasci para trás até a proclamação da República, eu estou tendo a mesma idade agora, passou rápido isso. Quer dizer, eu olhava e pensava que era muita coisa. A pessoa que estava lá, vamos dizer, com 70 anos, ele disse assim: foi no ano que eu nasci, foi um ano depois, foi um ano antes de eu nascer, um ano depois que eu nasci que aconteceu isso. Quem estava com 80 anos? Eu lembro, nós estávamos em casa, éramos garotos, entende? Uma pessoa com 80 anos é sóbria. Hoje nós estamos aqui com uma obreira chamada Terezinha, que foi nossa ali de obreiros, estava fazendo 90 anos, estava aqui hoje, entenda? Quer dizer, o tempo passou para ela também. Ela ali de ovelha em 96. Vai chegar um tempo que também nós vamos passar, pessoal. Vai chegar, cadê o pastor Jean? Já era. Foi embora. Então, essa é a hora. Hoje é o momento. Hoje é o dia de fazer a obra de Deus. Não deixar para depois. Aproveite para você executar. Vamos voltar, pessoal, onde nós começamos? Quem lembra, pessoal? João, capítulo 17, versículo 4. Ele diz então: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Aí os discípulos fizeram. Jesus disse: aí de pregar o evangelho para todo mundo, quem crê e for batizado será. Eles foram lá pregar. Marcos capítulo 5, versículo 21. Olha o que diz. Diz, 5, 21 não, 16, 21. Rapaz, deve ser outro que estava lá. 16, 21, meu filho. Diz assim, 16, 20. E eles tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com ele o Senhor, vamos lá, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Mas se eles não pregassem, Deus não ia confirmaria. Essa é a palavra, e hoje é especial.
segura para você, faça, você vai ter seu galadão. Amém?